Salve galera, beleza? O Galvão Bueno comentou sobre a eliminação do time do Flamengo para o Bayern de Munique. Infelizmente, torcedor do Flamengo está triste nesse momento e algo bem interessante que o detalhe, cara, faz toda diferença. E antes de continuar e trazer a reação do Galvão Bueno, que comentou e trouxe aqui alguns pontos bem interessantes que custam muito caro num jogo tão grande como esse. Vejam só. Tem amigos nas redes sociais, milhões de amigos nas redes sociais, principalmente você, torcedor do Flamengo, em todo o Brasil. O Palmeiras já está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Será que o Flamengo será o segundo time brasileiro a se classificar? Será que passa pelo todo-poderoso Bayern de Munique? Vai ser um jogaço, sem dúvida. Então você vai torcer, você pode sofrer, mas tomara que você tenha muitas alegrias no final. Mas não se esqueça, não deu para o Flamengo. Mas o resultado foi justo. 4-2, parece uma goleada. Será que aqueles 2 gols, logo nos primeiros 10 minutos, a partir daquilo, deu um empate, 2-2? Não, o Bayern foi melhor. Mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando o ataque, jogou brigando pela bola, jogou tentando criar oportunidades. Só que o time do Bayern era muito bom. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, ele já tinha avisado. Não há nenhum outro time no futebol mundial que saiba fazer uma marcação alta de pressão como o time do Bayern, com 5 ou com 6 jogadores. Isso atrapalhou muito, muito o Flamengo. Então, vamos fazer aqui uma conta. Vamos esquecer o primeiro gol. Aquele de cabeça para trás, gol contra. Isso é falta de sorte, é lance de jogo. Os outros 3 gols do Bayern foram marcados de fora da área por erros de saída de bola do time do Flamengo. Um deles do Pulgar e 2 deles do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, além dessas 2 saídas de bola, perdeu várias outras que acabaram não saindo em gol. Então, acho que aí também o Felipe Luiz, que é um ótimo técnico, que eu sou fã, cometeu o erro dele, ao deixar o Luiz Araújo em campo. Gerson e Jorginho, talvez fossem os melhores jogadores do Flamengo, foram os homens dos gols, né? O Gerson fazendo um belíssimo gol, batendo de esquerda, o Jorginho na cobrança de pênalti, ele acabou de chegar, teve responsabilidade da cobrança de pênalti, também batia pênalti na seleção da Itália, mas saíram, outros saíram, e o Luiz Araújo continuou em campo. O Flamengo tinha muitas dificuldades quando esses homens, teoricamente de meio campo para ataque, vinham para fazer a saída de jogada ali. Volto a repetir, 3 gols de fora da área, 3 bolas dadas de graça para o time do Bayern de Munique. Mas o resultado foi normal. O Bayern é um gigante. Então o Brasil continua com o Palmeiras, que vai jogar contra o Chelsea. O outro confronto de quarta de final, olha, pode até sair o campeão daí, hein? Esse é um confronto de gigantes. PSG e Bayern de Munique. Agora tem o Fluminense. Torcer para o Fluminense no confronto contra a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League. Felipe, tudo bem? Dani Boaventura, Flamengo TV. A gente sabe o quanto o resultado pesa no futebol, né? Mas antes desse jogo, tudo que se falava era sobre como o Flamengo tem suas convicções e consegue fazer o seu jogo diante de qualquer adversário, assim. Eu me recuso a acreditar, particularmente, que tudo isso se perca por conta de uma derrota, e acredito que você também. Então, queria que você falasse um pouco sobre a tua manutenção das tuas convicções, da tua maneira de jogar, diante do Bayern de Munique, que é grandioso, apesar da derrota de hoje. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo pela oportunidade linda que foi disputar esse Mundial, pela maneira como fomos recebidos e tratados aqui durante essas 2, 3 semanas que ficamos nos Estados Unidos, pela organização, por vocês da imprensa, por todo mundo que fez essa competição ser muito especial. Foi um privilégio muito grande fazer parte de uma elite de clubes aí que me deixa muito orgulhoso ter participado e da forma que foi. Então, primeiro, agradecer a vocês, agradecer a todo mundo. Depois, dizer sobre as convicções, eu penso o seguinte, jogando dessa forma, estaremos mais próximos de conseguir o nosso objetivo, que é conseguir a vitória. Então, essa é a nossa forma de jogar, independentemente do adversário. E
eu acredito que dessa forma que nós jogamos é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso, um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase, um time incrível, que foi superior, é superior, e nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário. Fizeram méritos para passar e desejar muita sorte para o Bayern no decorrer dessa competição. A gente vê um jogo que o Flamengo se portou realmente muito bem, eu acho que a torcida percebe isso, sai muito orgulhosa daqui também. Porém, a minha pergunta é sobre... Eu vi alguns comentários sobre isso e eu também penso sobre o lado emocional do time, né? Houve algumas falhas durante a partida, num jogo gigante, onde não se pode errar de forma alguma, né? E é claro, muito mérito do Bayern também. Como é que estava o emocional dos jogadores antes do jogo? Assim, havia realmente... Eles são humanos, né? Acabam sentindo, querendo ou não. Havia alguma tensão maior ou a concentração estava tão grande que talvez eles não tenham sentido? Como é que estava essa situação? Você mesmo respondeu na tua pergunta, mérito do adversário, que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes que se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Então, é um adversário que ele te leva a cometer erros independentemente da forma que você jogue. Vimos o Benfica, por exemplo, vencer o Bayern, mas o Bayern teve muito volume, teve muita chance de gol e teve totalmente o controle e domínio do jogo, né? Então, como eu falei para a tua companheira aqui, que dessa forma eu acredito que mesmo errando, estaríamos mais próximos de conseguir um feito difícil, né? Que era conseguir uma vitória contra um time tão qualificado como esse. E tivemos nossas chances, realmente tivemos, mas infelizmente eles foram superiores a nós. Não conseguimos sair, né, da maneira que gostaríamos sair. O começo do jogo, o gol de escanteio, claro que nos deixa um pouco mais... com essa confiança um pouco abalada no começo, mas emocionalmente o time estava forte e eu acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Não tenho nada para dizer sobre quantos erros. Bom, galera, é o seguinte, o Flamengo está eliminado, como vocês viram aí, mas o Felipe Luiz deixou bem claro, cara, ali durante a entrevista, que essa maneira que o Flamengo jogou foi a maneira mais certa para poder enfrentar um time europeu. O Flamengo, sim, teve a oportunidade até de vencer a partida, mas o Bayern de Munique forçou o Flamengo a errar e assim a aproveitar as oportunidades. Teve 3 lances ali, teve o gol contra do Pulgar, né, que saiu lesionado. Inclusive quero trazer para vocês também essa informação que o Pulgar, ele praticamente fraturou alguma coisa ali no seu pé, não sei se foi na sua perna, então provavelmente ele vai ficar fora ali por alguns jogos do time do Flamengo. Lógico, no decorrer dos dias vão sair notícias falando sobre a real situação do jogador do Flamengo. E voltando aqui para o jogo do Flamengo, cara, é impressionante como a proposta do Flamengo, ela deu certo em alguns momentos. O Flamengo levou 2 gols ali, cara, no início da partida, e ali foi um banho de água fria. Pronto, ali eu pensei, o Flamengo vai ser goleado, o Flamengo vai levar uma goleada histórica nas oitavas de finais do Mundial de Clubes. Não, mas foi totalmente diferente. O Flamengo, mesmo sofrendo ali aqueles 2 gols, continuou jogando e conseguiu fazer um gol, cara. Infelizmente ali teve alguns detalhes, inclusive o Galvão Bueno, ele falou sobre isso, cara, que detalhes, eles custam muito caro. E foi isso que de fato aconteceu durante a partida. Esses erros individuais fizeram com que o Flamengo levasse o gol. Beleza que teve a proposta do time do Bayern de Munique em querer jogar o time pra frente e forçar o Flamengo a errar. E sim, de fato, o Flamengo errou, mas eles aproveitaram a oportunidade. O Helder, cara, um cara que praticamente tá perto de se aposentar, cara, extremamente impactante durante a partida e conseguiu fazer, se eu não me engano, foi 2 gols, né, que ele fez ali. E o Flamengo está eliminado do Mundial de Clubes. Felipe Luiz deixou bem claro que essa maneira que o Flamengo jogou foi uma maneira que o Flamengo poderia ter vencido o Bayern. O Bayern foi superior, mereceu resultado justo, mas eu acredito que o Flamengo, sim,
pode tirar algumas lições ao enfrentar um time tão forte e tão ofensivo como o Bayern de Munique. Se você é torcedor do Flamengo, se você assistiu o jogo, o Flamengo bateu de frente com uma das maiores potências do futebol europeu. Quero muito saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo se vocês acham que o Palmeiras vai conseguir bater de frente com o Chelsea. Aqui o negócio vai pegar fogo. Lembrando que o Palmeiras só conseguiu avançar para as oitavas por conta que pegou um time não europeu. Não dizendo que o Botafogo que o Botafogo seja um time ruim, mas é algo totalmente diferente enfrentar um brasileiro e um europeu. Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a tua opinião. Valeu, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.